Bom dia, minha turma linda do meu quinto ano. Estamos iniciando mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, 27/10/2020. Turminha, para hoje, para nossa disciplina de língua portuguesa, nós vamos estar revisando alguns gêneros que foram passado para vocês. Se vocês observarem, toda terça-feira nós estamos trabalhando os descritores. Nas aulas de terça e de quinta-feira nós estamos trabalhando com os descritores, não é isso? E hoje, na aulinha de hoje, de terça-feira, nós vamos revisar alguns descritores que já foram estudados. Pegando como fio de meada aqueles descritores que eu observo, eu percebo que vocês sentem mais dificuldades. E para hoje, para nossa aulinha de terça-feira, nós vamos revisar 3 descritores já estudados, que vai ser o descritor 14, o descritor 18 e o descritor 19. Então, como é que nós vamos revisar? Através das definições, através de leitura e através de leitura dos textos e leitura dos questionários, encontrando a resposta daquele descritor, tá certo? E nós vamos começar com o descritor 14, tá certo? O descritor 14 é o seguinte: inferir informação em texto verbal. Ou seja, inferir informação. É aquele descritor no qual a gente lê o texto, né? Mas a resposta, ela não tá lá dentro do texto explícito, ou seja, ao ler eu vou ver a resposta. Mas o que me faz compreender, entender qual é a resposta? Pela minha leitura, pela minha compreensão. Ou seja, o descritor 14, a resposta não está lá dentro do texto explícita. Ao ler eu vejo a resposta, mas a compreensão que eu faço de acordo com o texto vai fazer eu saber qual é a resposta correta. Vamos para o nosso primeiro texto, que vai fazer vocês compreender melhor esse descritor, tá certo? Acompanhe. Nós temos como título o seguinte: grilo grilado. Acompanhe. O grilo, coitado, anda grilado, e eu sei o que há. Salta para aqui, salta para ali, cri-cri para cá, cri-cri para lá. O grilo, coitado, anda grilado e não quer contar. No fundo não ilude, é só reparar em sua atitude para se desconfiar. O grilo, coitado, anda grilado e quer um analista e quer um doutor. Seu grilo eu sei, o seu grilo é um grilo de amor. Aí nós vamos trabalhar o descritor na seguinte pergunta. De acordo com esse texto, o grilo está apaixonado, B, cansado, C, distraído ou D, doente. Pela leitura do texto, né? Vai ter uma dessas opções aí no texto. Vai ter que ele está apaixonado, que ele está cansado, que ele está distraído, que ele está doente. Tem lá falando uma dessas? Não, não tem, não é? Por isso que eu digo que ele é um descritor 14. Eu vou localizar uma informação implícita que não está lá dentro do texto, mas pela a minha leitura, a compreensão que eu fizer do texto vai fazer eu descobrir qual é a resposta. E se nós lermos do verso 26 ao 28, seu grilo eu sei. O seu grilo é um grilo de amor, né? Então, pela essa palavrinha aí, amor, faz eu entender que o grilo ele está apaixonado, não é? Então, o descritor 14 vem ser esse daí. Eu localizar informação implícita
explícita no texto. Turminha, nós vamos para o nosso próximo descritor de hoje, que é o descritor 18. O que vem a ser o descritor 18? Reconhecer o tema ou o assunto de um texto lido. Ou seja, eu saber qual é o tema, qual é o assunto que está sendo trabalhado naquele texto lido. Né? Muitos leem o texto, mas não sabem sobre o que aquele texto ele está falando. Qual é o assunto, o foco principal daquele texto. Tá certo? Então, o descritor 18 vem ser isso, eu saber qual é o assunto, qual é o tema do texto que eu estou lendo. E a tia Ledine vai apresentar um exemplo no texto agora. Acompanhe. A Lua é o nosso vizinho mais próximo no espaço. Ela parece maior e mais brilhante que as estrelas, mas é na verdade muito menor. Parece maior porque está muito mais perto de nós que qualquer planeta. A Lua se move ao redor da Terra, como a Terra se move ao redor do Sol. As pessoas sempre se interessam pela Lua, mas antigamente elas não tinham meios para estudar a Lua. Só olhava para ela e ficava imaginando. Então foi inventado o telescópio. Os cientistas puderam estudar a Lua pelos telescópios e descobriram muitas coisas. Alguns anos atrás foram enviados foguetes à Lua. Alguns desses foguetes mandaram à Terra fotografias de lá. Então, os cientistas conseguiram descobrir muitas coisas sobre a Lua. Aí a perguntinha é: qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto que está sendo trabalhado aí nesse texto? A origem do telescópios. A origem dos telescópios. B, a viagem do mundo ao espaço. C, o interesse por estudar a Lua. Ou D. Então, turminha, se nós formos observar, o texto ele vai estar falando sobre o interesse por estudar a Lua, não é? Então, o assunto desse texto seria o item C, o interesse por estudar a Lua, certo? Agora nós vamos para o nosso próximo descritor. Esse descritor, ele é um pouco desafiador para vocês, porque muitos alunos mesmo sentem dificuldades nesse descritor, que é o descritor 19. O que vem a ser o descritor 19? Distinguir um fato de uma opinião, não é? Muitos alunos sentem dificuldade em saber qual é o trecho do texto que o autor, o personagem, ele está dando a sua opinião em relação a algo, não é? Umas características fundamentais para sabermos qual é a opção que está dando a opinião é eu observar se está vindo acompanhado com uma característica, pode ser defeitos, qualidade, porque geralmente as opiniões dos textos ela vem acompanhada com característica, não é? Por exemplo, se a tia Leidiane diz, a menina é muito estudiosa, eu tô dando a minha opinião. E cadê a característica nessa palavra aí, tia Leidiane? Estudiosa. Eu tô falando que ela é estudiosa, não é? Outra palavrinha, outras palavrinhas que fazem eu compreender que o autor ele está dando a opinião é quando eu posso utilizar o eu acho, eu penso, eu imagino, não é? Então, tudo isso faz com que eu compreenda que o autor ele está dando a opinião dele em relação a algo, tá certo? E agora nós vamos ler o último texto e nós vamos saber qual é o item lá que o autor ele está dando a sua opinião em relação a algo que está sendo falado, tá bom? Acompanhem para vocês melhor compreenderem.
Hotel Mal-Assombrado. Drácula é um pai super protetor e todo meiguinho com a filha Mavis. Dá para acreditar? Acredite. Na animação de Hotel Transilvânia, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis. Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras. Quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão. Chama Frankenstein, lobisomem, múmia, homem invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposa e filho, para comemorar. Acontece que no meio da festa, um homem aparece. Jonathan é um mochileiro que pode levar o hotel à falência. E se descobrirem que ele é totalmente livre de humanos, Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz. Mas nada dá certo. E Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai ser confusão na certa com Drácula. Aí a perguntinha onde nós vamos estar trabalhando o descritor 19. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião qual é o trecho do texto que vai estar lá, expressando uma opinião. A. Ele constrói um hotel numa região livre de homens. B. No meio da festa, um humano aparece. C. Jonathan é um mochileiro que pode levar o hotel à falência. Ou D. Vai ser confusão na certa com Drácula. Então, desses trechos aí, qual eu vou observar que o autor ele está dando a opinião? Se nós formos analisar pelas características que a tia Leidiane falou do descritor 19, a resposta correta vai ser o item D. Vai ser confusão na certa com Drácula, né? Porque aí ele está expressando a sua opinião. Ele fala, eu acho que vai ser confusão na certa com Drácula. Eu imagino que vai ser uma confusão na certa com Drácula. Então, eu posso usar aquelas palavrinhas mágicas que a tia Leidiane fala que é possível identificar qual é a parte lá que o autor ele está dando a opinião. Então, meus amores, trabalhamos 3 descritores, D14, D18 e D19. Para nossa proposta de atividade de hoje, vocês irão fazer atividade referente a esses descritores estudados. E a nossa atividade, ela será em PDF, tá certo? Terminou de assistir o vídeo, peça a atividadezinha em PDF. Outro detalhezinho, não se esqueça de fazer a leitura diária e mandar a compreensão da leitura do dia, tá certo? Outro detalhe para o Isaquiel, o Isaac fazendo os registros das aulas de língua portuguesa, tá certo, Isaac? Na sexta-feira, gravar um videozinho explicando o que você aprendeu durante a semana na disciplina de língua portuguesa. Meus amores, essa foi a nossa proposta de atividade. A tia Leidiane espera que vocês tenham absorvido, tenham tirado dúvidas, tá certo? Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Estou no aguardo das atividades propostas durante todo o dia. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia Leidiane, tá certo? E dei um retorno da correção, ok? A tia Leidiane estará enviando a correção no final do dia. Dê o retorno para a tia. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.